Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação em pesquisa aqui da faculdade e estou aqui à frente do nosso Mandcast. E hoje nós vamos conversar aqui sobre a saúde do idoso. A vida. Nós nascemos, crescemos, viramos jovens, adultos e vamos envelhecendo. Graças a Deus. Nós, se envelhecemos é porque vivemos e tentamos viver a vida da melhor forma, da forma mais saudável e também tentamos, claro, sempre chegar sendo um idoso da melhor qualidade de vida e com saúde, o máximo possível. E é para falar sobre esse tema, a saúde do idoso, que eu convidei aqui hoje a professora Beatriz Verri. Muito obrigado, professora. A honra é minha, muito obrigado, professor Marcelo. Legal, professora Beatriz é professora aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, enfermeira, doutora em saúde coletiva, ministra as disciplinas aqui de atenção primária à saúde. E nós vamos então falar sobre a saúde do idoso. Vamos, para a gente começar, como hoje está os números de idosos no Brasil? Antes de mais nada, queria iniciar falando que envelhecer, como o professor Marcelo introduziu, é uma maravilha, né? É uma conquista da sociedade poder chegar nessa etapa. Porém, à medida que é uma conquista, é também um desafio, porque são pessoas, indivíduos que necessitam de mais cuidados, que geram novos arranjos familiares, novos arranjos no Sistema Único de Saúde e nos demais serviços, sendo um desafio para todos os profissionais de saúde. A abordagem exige uma abordagem multidisciplinar, com praticamente todas as profissões envolvidas. A sua pergunta é como temos os números e a situação epidemiológica hoje. Nós temos 31 milhões de idosos, representando quase 15% da população brasileira, com uma expectativa de vida que não para de aumentar. Né? Então, esse é o nosso cenário de hoje. E o Brasil, por sua vez, ele enfrenta, na sua transição epidemiológica e na sua transição demográfica, uma tripla carga de doença. Né? Então, ele tem situações de morbimortalidade por doenças crônicas, principalmente, por causas externas e ainda doenças infecciosas. Então, esse contexto de envelhecimento, nesse contexto de tripla carga, torna-se um desafio para nós. Para nós, né? Então, mas como se dá, então, esse envelhecimento no Brasil, considerando essa tripla carga que você disse, né, desse tipo de acometimento que ocorre na saúde do idoso? No Brasil, a gente verifica uma heterogeneidade muito grande. Enquanto tem idosos muito ativos, saudáveis, exercendo a sua profissão por longo tempo, a gente verifica uma diferença muito grande regionalmente, entre as diversas regiões no Brasil, esse país continental. Então, por motivos socioeconômicos, culturais, familiares, de acesso e oportunidade, o Brasil é marcado por essa heterogeneidade. Tá. E como que hoje existe uma política nacional para a saúde do idoso aqui no Brasil, né? Como que ela se dá? Como que é o arranjo dessa política? Essa política nacional de saúde do idoso, ela é em consonância à OMS, onde ela prevê o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável, e ela trouxe muitas contribuições no dia a dia dos serviços de saúde. Ela traz uma caderneta do idoso, onde a gente tem um passo a passo, uma série de escalas de avaliação global do idoso, onde a gente pode estar classificando esse idoso entre um idoso robusto, um idoso entrando num sistema de fragilidade ou já um idoso frágil. Conforme essa avaliação multidisciplinar, que é essa avaliação geriátrica ampla, é feito todo um plano terapêutico singular voltado a cada idoso. Então, essa política nacional foi assim um marco e com grandes repercussões no dia a dia dos serviços de saúde. Como que ela funciona na prática, essa política? Ela funciona pelo acolhimento desse idoso, e esse idoso, então, ele dá entrada, é feita a escuta atenta, e aí ele vai para uma avaliação multidimensional, onde é avaliado a saúde bucal, a audição, a fala, a marcha, todos os sistemas, o ambiente familiar que ele vive, e ele é classificado com todas essas características e você pode ter uma visão global desse idoso.
podendo realmente ir ao encontro da necessidade do que aquele idoso precisa. Toda essa avaliação multidimensional que você disse, ela ocorre aonde? Numa UBS? Existe um geriatra que cuida desse idoso? Como que ele acessa essa política? Ela ocorre na UBS, pelo médico de família, pelos médicos que estão lá. É feita multiprofissionalmente, tem avaliação do dentista, tem avaliação do enfermeiro, tem avaliação do nutricionista, do fisioterapeuta. Então, como a gente comentou, esse idoso, ele exige que tenha uma equipe, né, bem treinada, bem focada para esse processo de envelhecimento. Tá, e é só essa pessoa idosa. O idoso, aliás, quando é considerado um idoso? A partir de que idade? O idoso é considerado a partir de 60 anos aqui no Brasil. Então, né, não preciso nem dizer o quanto isso está aumentando, né? E já teve várias denominações, mas hoje em dia a gente usa pessoa idosa mesmo, né? Já teve terceira idade, já teve melhor idade, mas hoje em dia a gente usa a pessoa idosa. Tá, então esse idoso a partir dos 60 anos, e para ele entrar nessa assistência que você comentou aí, multiprofissional, ele deve ir somente à UBS, é isso? Ele deve ir somente à UBS. E aí ele vai ter toda essa assistência assistência. Nessa caderneta prevê todos esses agendamentos com esses profissionais, inclusive a gente destaca aí a imunização também, o SUS também prevê imunização para a pessoa idosa, com vacina de tétano, difteria, gripe, pneumonia. Então ele é acolhido, né? E aí é o desafio dele caminhar na rede, o nível secundário, o nível terciário. O que são esses níveis? Explica pra gente. O nível primário de assistência seria a entrada na UBS, com toda essa avaliação, mas muitas vezes ele vai precisar de exames, de várias avaliações de especialistas, aí ele teria que ir para um centro de especialidade, seria o nível secundário. E, obviamente, se ele tem uma queda, se ele precisa de alguma intervenção, ele vai para o nível terciário, e aí seria o hospital. Tá. Né? Quais são os desafios para um envelhecimento saudável? Os desafios para o envelhecimento saudável. Começar a pensar isso no início da nossa vida, já de jovem, praticando atividades físicas. Eu estou correndo. Estou sabendo. Pensando já nisso, fazendo uma alimentação saudável ao longo da vida, exercitando o cérebro, tendo boas relações familiares, tendo a parte social, a parte de lazer, a parte cultural. Então, na verdade, né, acho que um envelhecimento saudável seria o êxito de uma sociedade. Por isso que é tão desafiador, né? Encarar tudo isso. A gente destaca muito a alimentação, que é fundamental em todas as fases da vida, mas na terceira idade ela é um desafio maior ainda pela necessidade dos suprimentos e de todos os componentes de uma alimentação saudável, e atividade física, porque o envelhecimento ativo prevê muito autonomia e independência, e isso é muito focado na atividade física. Tá. E existe um desafio também bastante importante com relação à saúde mental dos idosos, né? Sem dúvida. E é uma tendência muito grande deles ficarem mais isolados, mais deprimidos, sem tanto contato familiar. Hoje a gente tem também uma mudança de padrão familiar. O Brasil vive famílias pequenas, e aí o suporte também diminuiu, né? Então é importante não deixar esse idoso à míngua, isolado. Ele tem que ser envolvido, participar de grupos, de comunidades, de ações, do que ele gosta, de artesanato, de reza. Isso é fundamental para a saúde mental. Muito legal, pessoal, essa conversa aqui com a professora Beatriz Verri, professora aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, enfermeira, doutora em saúde coletiva, falando aqui sobre o envelhecimento saudável. Como ela destacou aqui, é importante a gente pensar que o envelhecimento saudável ele não vai começar a partir dos 60, 65 anos. Nós temos que fazer uma vida saudável para colher os frutos de uma saúde saudável do idoso. Então, os exercícios físicos, uma boa alimentação ao longo da vida é importante para você chegar ao final da sua vida com essa saúde do idoso, como a professora Beatriz Verri aqui nos pontua muito bem. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, e vamos seguir no frente ao nosso envelhecimento saudável. É isso aí, sem dúvida. Se estamos envelhecendo é porque estamos vivendo. Se você gostou do nosso Mandicast, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic e também no Spotify. Um abraço. Um abraço.